Irmão Gessé, ele com sua maestria, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, Eu quero falar um versículo só. Eu quero ler 2 Timóteo 3, no capítulo 16. Diz assim: toda a escritura ela é inspirada por Deus. Às vezes, como estamos fazendo um culto, nós devemos deixar Deus agir em nós. Porque Deus ele quer falar diretamente com seus filhos. Ele quer direcionar a uma pessoa. A escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade plena e o preparo para realizar todas as boas ações. Paulo escreveu 14 cartas, 9 cartas locais e 4 cartas pastorais. E essa carta que estou falando para vocês é uma carta que ele enviou a um pastor chamado Timóteo, para que Timóteo viesse a pregar à sua igreja o verdadeiro ensino que Paulo ensinou para ele. Porque Paulo, o que ele mais preservava era a unidade dos irmãos, para que pudesse haver união naquelas discórdias que estavam havendo sobre as igrejas. Tinha contendas nas igrejas, e aquela carta vinha numa hora certa para acalmar as vidas ali, tranquilizar as pessoas. Então, dessa mesma forma, eu creio que Deus levantou nosso irmão Júnior Fialho para que falasse e expressasse a verdade. Irmão, eu vou te dizer uma coisa para você. Se tiver que falar alguma coisa, fala. Deus não gosta de homem medroso. Deus não gosta de homem medroso. Deus gosta de homem que fala. Paulo entrava na sinagoga e discutia. É discussão mesmo, discutia. Ele pegava lá e falava: a verdade é essa. Ele discutia as palavras do Senhor e muitos ali aceitavam aquela palavra. E eram convertidos, porque havia uma discussão. Por que não discutirmos isso? Às vezes, a palavra ela é falada, as pessoas falam: mas você não pode falar isso. Por que não podemos, se temos o direito de expressar? Se essas pessoas, às vezes, que acham que nós estamos querendo errado, por que não vêm discutir conosco? Por que não vêm sentar conosco? Como Paulo fazia. Por que não senta numa mesa e vamos conversar? Vamos entender a Bíblia. Vamos ver se ela está aqui ou não nos seus pensamentos. Você vai estar com uma mensagem de Abraão de 2000 anos antes de Cristo, nosso pai patriarca, ou você vai ficar com uma mensagem de 50 anos? É pegando o contexto de outras pessoas. Eu vou falar: Jesus Cristo, nosso Pai glorioso, nosso Salvador, Ele é o único Salvador. Não existe outro. Maria concedeu a luz, mas ela precisou de um Salvador. Samuel foi um profeta, um rei, um juiz de transição, mas ele foi usado por Deus. Ele não é o homem-chave. Moisés foi um libertador, mas ele não é o homem-chave. É Jesus Cristo que é Deus. Moisés não é Deus. Abraão não é Deus. Maria não é Deus. Eu não sou Deus. Júnior Fialho não é Deus. Mas Jesus é Deus.
A partir do momento que estivermos esse Jesus dentro do nosso coração, as coisas acontecem. Às vezes a gente pensa assim, Deus não está ouvindo, Deus não está me escutando. Deus, Ele é onipotente e onipresente, Ele está em todos os lugares, vendo vocês. Às vezes Ele fala assim, não é o momento. Como eu disse para o senhor, às vezes a gente quer que Deus faça tudo na hora. Por que esse Deus não faz agora? Vai deixar você sofrer tanto assim? Vai deixar você pensando, com raiva, às vezes. Mas Ele fala, é no tempo certo. É no meu tempo. Da história de Josué. A idolatria, ela entrou dentro da história no livro de Josué 24, capítulo 2. O pai de Abraão foi o pior idólatra, e a família dele, a mãe que existiu na face da terra. Por isso que Deus falou para Abraão, sai da tua parentela. Terá era adorador de imagens. Ali a idolatria entrou. E a coisa que Deus mais abomina é a idolatria. O nosso Deus é vivo. Ele diz que depende de onde você estiver. Não pode estar no campo. Você pode estar na tua casa. Você pode onde você estiver. E você pode adorar Ele aonde você estiver. Ele não escolheu um lugar. Ele diz, entre dentro do teu quarto. Sabe onde? No teu cantinho secreto. O quarto não é o cantinho mais secreto que nós temos. Então Ele diz, ajoelhe ali e fale com Ele. O que você precisa? Você está com dor de cabeça, irmã? Faz tanto tempo que sua cabeça não para de doer, você está tomando remédio? Mas a Bíblia fala que Deus é o curador. Entra dentro do teu quarto e fala, Senhor, cura minha dor de cabeça. Conversa com Ele. Tem um papinho com Deus, conversinha com Ele. Deus gosta de conversinha. Deus gosta de papinho. Que eu bato uma conversa com Ele. Porque Ele é meu Pai. Você não bate um papinho com seu pai? Deus, Ele quer isso, que você converse com seu pai. Que você converse o seu segredo, as suas besteiras que você fez. Então Ele quer que você chegue e fale assim, ô pai, hoje eu fiz isso aqui errado. Aí Ele fala, filho, o pai te perdoa. E Deus é a mesma coisa. Ele quer que nós estejamos com Ele toda hora, todo momento. Sabe? Deus, tem gente que fala assim, se conversar muito com Deus, estamos enchendo a paciência de Deus. Mentira! Como vamos encher a paciência de Deus se Ele quer que nós estejamos 24 horas perto dEle? Amando, abraçando, desejando. E Ele quer fazer algo por nós. Como fez já. Muitos não conheciam a história. Estava encoberto. Nós não poderíamos julgar o que nós não vemos. Mas quem viu, pode falar sobre o assunto. Mas quando a gente não vê, a gente não pode falar sobre o assunto porque não sabemos. Mas a partir do momento que a luz vem e nos traz a verdade daquilo, aí é uma transformação. Conhecer a verdade e saber como ela é. A Bíblia não vale nada, e aqui diz que a Bíblia é uma escritura inspirada por Deus. Josué, quando morreu, ele não deixou um sucessor. Então as tribos tinham os anciões que cuidavam delas. E o povo era guerreiro. Deus não gosta de homem relaxado. E quando a gente pratica o relaxo, o que a gente faz? A gente procura Deus, não procura? Mas veio uma luz e começou a orar por todos. Senhor, livra aquelas pessoas que estão ali sendo oprimidas. E se nós estamos aqui, é devido a uma oração que fizeram por nós, para nós estarmos aqui. E uma oração foi feita para o Senhor se levantar. Porque quem que deveria se levantar?
Aquele que conhece a história, aquele que conhece a verdade, que pode chegar e falar escancaradamente a verdade. Parece que a mentira está valendo mais que a verdade no mundo que vivemos. Falar a verdade parece crime, e falar a mentira é liberdade. Mas devemos falar a verdade. Doa a quem doer. Pode falar o que quiser de mim. Pode falar. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim.